Oi, divas! Bem-vindas a The Smallest Man Who Ever Lived, o quadro onde eu conto as suas histórias amorosas aqui pro meu público e a gente casca o bico ou sente pena de você. E se você quiser me mandar a sua história, é só você mandar aqui no e-mail TSM Relacionamentos, que eu posso estar lendo ela ou não, tá? Hoje a gente vai ler a história da Malu, que é a minha seguidora e que curiosamente se aproximou de mim no último ano. Vamos lá? Oi, diva, tudo bem com você? Tem um tempo que eu não vejo nenhum vídeo seu. Mas recentemente apareceu pra mim o vídeo onde você criou o The Smallest Man Who Ever Lived pra mandar as nossas histórias. Então hoje eu vou te contar como você acabou com um relacionamento meu. Eu evito ler os e-mails, que senão não tem impacto, né? Enfim, a minha gata tá vindo aqui no meu drink, peraí. Há mais ou menos um ano atrás, eu tava saindo com muita gente e tava indo em diversas festas. E numa dessas festas, no C3, que é um lugar onde você frequentava, e eu só passei a frequentar porque eu sabia que você ia lá. Gente, pra quem não sabe, o C3, ele é um negócio estudantil que tem atrás da Fevale, é um bar estudantil, né? Vamos seguir. Há mais ou menos um ano atrás, eu tava saindo com um carinha. E ele era muito gente boa. A gente se conheceu aonde? No C3, ali atrás da Fevale. Nos vimos algumas vezes, inclusive tenho várias amigas que te conhecem por já terem te visto no C3. Realmente, ano passado eu fui algumas vezes com seus amigos. E eu comecei a ir com mais frequência pra ver se te encontrava lá. Mas você foi a minha bênção e a minha maldição. Em junho do ano passado, eu conheci esse cara. A gente jogou sinuca algumas vezes porque os amigos dele eram amigos dos meus amigos. Começamos a nos seguir no Instagram e logo depois a gente começou a sair. E a gente ficou mais ou menos um mês saindo, até que a gente começou a transar. Ok? Fudeu. E ter uma vida mais voltado a algo de casal. A gente se via todo fim de semana. Ele ia dormir na minha casa e eu dormia na dele. Saíamos pra jantar juntos e toda aquela coisa de namoradinhos. Ele conheceu a minha família e eu conheci a dele. Até que eu me deparei com um vídeo seu falando sobre calvície sifílica. Porque eu lembro que você comentou sobre sífilis. E nessa época eu tava tendo muita candidíase de repetição. Porém eu não sabia o que era. E comecei a pesquisar sobre todas as doenças possíveis. Gente, quando a gente tem esses casos e começa a ficar neurótico, a melhor coisa a se fazer é ir num médico, tá? Não adianta ficar tentando buscar por conta, jogando no Google, porque se depender do Google, você vai estar com câncer. Você vai estar com câncer, mas você não vai estar com nada além disso. Gente, eu tô pingando suor, porque aqui tá muito quente. Vocês têm noção que agora tá fazendo, tipo, 38 graus? E eu estou ebulindo dentro da minha própria casa? Enfim, vamos seguir a história. E vamos fingir que não é minha bebida também, me deixando meio tchunai da cabeça, né? Enfim, eu estava pesquisando sobre doenças e inclusive sobre candidíase, já que era a segunda vez que eu tinha na vida e não tinha muita noção. Lembrando que eu tenho 22 anos. Tá. Eu vi o seu vídeo e vi que as pessoas estavam discutindo com você e eu fui uma dessas pessoas. Eu vi o seu vídeo e ignorei. Quando eu comecei a sair com esse menino, ele era loiro e continuou sendo. Só que ele sempre foi calvinho e isso nunca foi um problema, porque é uma coisa que eu nunca reparei muito. Não se confie em calvo, tá vendo, gente? Não se confie em calvo, porque você nunca sabe se ele é calvo de pai ou ele é calvo de doença. Ainda mais homem hétero que é porco, tá? Só pra vocês terem noção, gente, a maioria dos homens heterossexuais nunca fez um exame de DST na vida, tá? A maioria desses caras nunca fez um exame de DST. Enfim. Isso nunca foi um problema. Porque é uma coisa que eu nunca reparei. E eu sou uma mulher cis. E normalmente o maior problema dentro do meu ciclo e das pessoas com quem eu me envolvo é evitar gravidez e HIV. E por isso a gente acaba descartando outras situações. Bem comum. Só que depois de um tempo saindo com ele, isso em setembro de 2025, começamos a ter muitos problemas. Eu continuei tendo candidíase de repetição com muita frequência e comecei a ter sangramentos nas minhas partes íntimas
por não tratamento da candidíase. Afinal de contas, eu não sabia que era de fato candidíase, porque eu tinha vergonha de ir no médico. E coçava muito. Chegava um momento do dia que, por conta do calor, eu ficava com as pernas vermelhas, de tanto que eu ficava futucando na minha parte íntima, para aliviar um pouco o sentimento de coceira. Tá. Até que uma amiga minha foi junto comigo fazer um monte de exames, incluindo o exame de DST completo. E foi ali que eu descobri que eu estava com sífilis e que a minha candidíase de repetição, na verdade, era uma infecção. Só que nesse momento eu já não sabia mais o que fazer. Comecei o tratamento para candidíase e também comecei o tratamento para sífilis. Eu contestei esse menino, que vamos chamar de Thiago, porque eu sinto que há necessidade de dar nome aos bois. Esse é o nome real dele? Porque se for, eu acho que eu tô meio fodida. Vamos continuar, né? Porém, como a gente não estava namorando de fato, não tínhamos uma aliança e nenhum pedido, nós só estávamos naquele esquema de ficar sério, ele se esquivou. Ele disse que era pra mim deixar isso de lado e começou a me tratar como louca, falando que eu era perturbada e falando que eu era extremamente problemática, dizendo que eu tinha inventado tudo isso, me chamando de vagabunda, inclusive contestando a minha moral, dizendo que eu havia transado com outras pessoas e estava colocando a culpa nele. Peraí, gente. Pronto. Dizendo que eu estava colocando a culpa nele. Eu tô meio disléxica, perdão. Começou a me tratar como uma louca, falando que eu estava colocando a culpa nele e que eu era problemática, inclusive contando para outras pessoas que eu tinha traído ele e que nós não estávamos mais juntos. Ele começou a espalhar para todo mundo um boato de que eu tinha transado com um menino que é o meu melhor amigo. E esse meu melhor amigo se chama Juan. Ele disse para todo mundo que eu havia transado com o Juan depois de uma festa. Mas isso é impossível de acontecer, uma vez que todo mundo sabe que o Juan é gay e que ele namora. Ele está se relacionando com um outro cara nesse momento. Eu segui fazendo o meu tratamento tanto para candidíase e para sífilis, que foram longas e boas doses de benzetacil na minha bunda. E quando eu tava terminando o tratamento, eu decidi que eu ia encher um pouco mais o saco dele, porque eu ainda tinha um pouco de esperança e acreditava que nós, de fato, iríamos voltar a nos relacionar e ficarmos bem. Eu não sei o que eu tinha na cabeça quando eu decidi ter essa conversa com ele, mas é óbvio que dali não poderia sair nada de bom. Nós tentamos conversar por WhatsApp e eu falei que queria ver ele pessoalmente. E dito e feito. No momento que ele veio me pegar de carro em casa, na época eu estava morando próximo à faixa em Campo Bom. Ele já começou a discutir comigo dentro do carro, falando que eu tinha noção que eu havia feito furdúncio por coisas pequenas e que eu tinha criado todo aquele problema da DST e da candidíase, quando na verdade eu sabia que eu estava errada e quem havia se relacionado com outra pessoa era eu e não ele. Oi, filha. Gente, a Amália quer participar de tudo hoje. Era eu e não ele. Enfim, ele seguiu falando que era impossível ele ter sífilis, já que ele não transava com ninguém sem camisinha. E daí, eu só precisei lembrar ele que as nossas 2 primeiras vezes foram sem camisinha. E que ele não fez questão nenhuma de usar. E que assim como ele não fez questão de usar comigo, ele pode muito bem não ter feito questão de usar com outras meninas. Na época que a gente se conheceu, ele estava indo muito em festas, porque um dos amigos dele havia recém terminado. Então ele batia cartãozinho na Lights e no parque em Novo Hamburgo. Tava sempre presente em todas as festas, e muitas delas eu estive ao lado dele e dos amigos dele. Porém, eu realmente parei de ir depois que tive que começar esse tratamento, já que pra mim não fazia mais sentido estar ficando com uma pessoa que tava me tirando pra louca e que tinha me passado uma doença com toda a certeza do mundo. Enfim, no fim eu agradeço por ter visto seu vídeo, já que foi por conta dele que eu tive um insight de prestar atenção em algumas coisas. Mas ainda assim, acho que essa foi a minha maldição. Enfim, não sei como o Thiago está e não sei se ele se tratou. No fim das contas, eu parei de conversar com ele. A última vez que eu vi ele, ele estava em uma festa lá em Porto Alegre, junto com um casal de amigos meus, que eu acabei encontrando no meio da festa. Ele até tentou puxar papo comigo, mas eu disse que não queria mais conversar com ele,
já que ele não conseguia sequer cogitar a ideia de que o culpado dele por um problema tão grande como esse era ele de fato. A gente parou de se ver e ele começou a postar foto com outras meninas. Inclusive, teve uma época que ele estava saindo com uma menina muito parecida comigo, que usava um cabelo vermelho e que volta e meia estava usando o mesmo estilo de roupa que as minhas. E até onde eu sei, eles estão namorando. Só espero que a diva não tenha encontrado nenhum problema nela, porque se for, eu sinto muito. Enfim, diva, essa é a história de como um vídeo seu quase acabou com um relacionamento meu. Enfim, beijos, adoro seus vídeos, continue postando. Gente, eu achei que esse quadro ia ser um pouco mais leve, porque eu achei que vocês iam mandar coisas engraçadinhas. Mas fica um pouco difícil quando vocês só mandam essas coisas pesadas. Tipo, eu não consigo ficar fazendo piada com DST e coisa assim. Gente, como é que eu vou aflorar o meu humor? Como é que eu vou aflorar a pessoa que eu sou? Sabe? Um pouco difícil. Enfim, de qualquer forma, sinto muito, diva, que você começou a frequentar o C3 por minha conta, porque lá é um lugar amaldiçoado. E eu parei de ir depois que eu briguei com uma pessoa lá também. Enfim, é isso, amores. O que vocês acharam desse relato? No fim das contas, será que eu salvei mesmo essa menina de ter uma DST? Ou só acabei com um relacionamento à toa e ele tava certo, né? Acho difícil, porque eu, particularmente, não costumo confiar em homem. Ainda mais quando se trata no quesito de saúde. E fica aqui o recado, divas. Se vocês sentirem qualquer diferença no corpo de vocês ou problema, corram para um postinho de saúde, fazer um exame de DST, é gratuito. Você pode fazer um exame de HIV, de sífilis, de hepatite A e B, super completinho. E caso você sinta que não é o suficiente, você pode fazer um exame de sangue também. O SUS custeia esse valor. E esse exame de sangue já aparece em outros problemas também, como o problema de ferro, de cálcio, dentre muitas outras coisas. E no fim, o importante é estar bem protegida, tá? Enfim, divas, esse foi o relato de hoje. Mais um relato meio triste, né? Mas é isso que nós temos pra hoje. Enfim, se você quiser me contar a sua história de relacionamento, que de preferência seja cômico ou engraçado, é só você mandar no tsmrelacionamentos@gmail.com. Beijo.